Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Olha só, o bicho pegou no São Paulo e eu estou aqui para abordar nesse vídeo 2 demissões imediatas no São Paulo, tem que acontecer aí, talvez até mesmo 3. Então vai ser um vídeo bastante... Acho que você vai gostar do que você vai ver por aqui. Olha só, Alan Franco virou ídolo já, depois daquela cobrança, aquela cobrada que ele deu no Luciano. E essa questão do André Silva indo para cima do Alan Franco porque não pode cobrar o Luciano ou não pode cobrar alguém do ataque ali. Não soou nada bem isso aí e tem muita discussão acerca disso. O Zubeldia, ele no campo foi bem, né? Tem muita discussão para Zubeldia no campo ontem contra o Botafogo lá. Agora, o Zubeldia na coletiva, cara, ele chutou o pau da barraca ali mesmo, demonstrou claramente que ele não sabe nada do que é estar no São Paulo, ele não tem a menor ideia do que é o futebol brasileiro. É um cara que chegou no São Paulo depois que assinou, ele pegou um trem, foi bater foto dentro de um trem, do metrô. Então, simplesmente, ele não sabe o que é o São Paulo. Ele achou que ele estava num time qualquer, que ninguém ia conhecer ele, foi de andar de metrô. Sabe? Uma coisa absurda. E o Dorival Júnior, ele vira favorito de um rival nosso chamado Corinthians, que deve até levar o Dorival se o São Paulo insistir em segurar o Zubeldia, que pode ganhar domingo do Santos e nem ser demitido até lá. Já pensou? Vem comigo que esse vídeo vai ser bastante completo. Antes de mais nada aí, ó, vou pedir pra você chegar nesse like. Chega no like que a fase do São Paulo não é boa, mas eu tô aqui pra defender aquele que quer uma palavra de apoio agora aí, tô aqui pra dar uma força, né? Então chega nesse like aí que você me dá uma força também, a gente fica junto, fechou? E se inscreva também aqui no canal, né, meu? Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você curtir isso aqui, se inscreva, você é todo dia assim, você vai gostar. Acho que você vai fazer parte dessa família que só cresce e vai ficar feliz comigo aqui, como eu fico feliz em ter você por aqui, beleza então? Então beleza então. Olha só, o Zubeldia, ele foi bem no campo, né? Se pensar direitinho, ele tirou o Luciano e colocou o Matheus Alves. Ele tirou o Lucas Ferreira meio que de maneira inexplicável, mas ele deu a liberdade que nós queríamos pro Ferreirinha. Né? Ele colocou o Caleri, que hoje em dia é peso morto no São Paulo. Entrou o André Silva, que aparentemente é outro que também não vai dar certo com a camisa do São Paulo. Ele acabou fazendo um gol, perdeu o outro, é um jogador normal. Acho que o gol que ele fez, o Caleri talvez fizesse também, sabe? O Ferreirinha fez aqueles 2 gols praticamente. Um gol de placa do Ferreirinha, que despertou o Frank Ribéry nele. É o Frank Ribéry Ferreira, é o Ferreirinha, vulgo Ferreirinha. E o resto, o Ferreirinha deu assistência pro André Silva. O Ferreirinha tá carregando o piano sozinho naquele ataque ali do São Paulo, enquanto o tricolor espera pelas voltas de Lucas e Oscar. E aí, quando você vai cobrar um cara igual o Luciano, que ele entra, do nada, ele entrou, do nada ali, de maneira inexplicável, ele entra. Porque assim, se vai tirar o André Silva e colocar o Luciano no ataque, pô, legal pra caramba, vamos tentar, né? O Luciano é um bom atacante, faz mais gols que o André Silva, né? Faz gols igual o Caleri no auge, bota o Luciano no ataque lá, né? Vai colocar de segundo atacante, talvez um segundo atacante, talvez, bem pertinho da área. Agora você pega o Luciano e já coloca no lugar do Matheus Alves. Então esse é o grande problema. O Zubeldia, ele vai bem na escalação do São Paulo ontem. Ele foi bem, escalou legal, fez um time competitivo contra o Botafogo lá. E quando ele troca, não dá pra acreditar no que eu vou falar aqui. O Luciano até poderia ter entrado no lugar do Matheus Alves pelas ausências de Lucas e Oscar. O elenco, sabe, foi mal pensado. É Nestor e Michel Araújo que vão embora, que tinha que ir embora sim. É Galopo que vai embora, que tinha que ir embora mesmo. É o Rato que vai embora, que aí não tinha que ter ido embora nada pelo valor que foi, não tinha que ter ido. E é o Rames que vai embora, pelos contextos gerais do Rames indo embora. Acho até que daria pra insistir mais, mas tudo bem. É uma discussão que eu não quero entrar agora. Ficou realmente que o São Paulo não tem meia reserva. Nem o titular, né? Porque o Oscar machucou, você tem o Matheus Alves que não sabe o que esperar, você tem o Rodriguinho que aparentemente é flop, sabe? É flop, flopou, deu errado, ripou aí o cara, não deu certo no futebol por enquanto, acho que não vai dar. E aí você vê o Luciano entrando num jogo que ele tinha realmente que mostrar a cara, ele tinha que chamar a responsa ontem. Não chamou, não joga nada, faz muito tempo que não joga nada, e na meia... Qual a idade dele? 30 anos? Faz 30 anos que ele não joga nada na meia, porque ele não é meia, ele não sabe jogar de meia. É o pior, perdeu bola dominada ali atrás. O Alan Franco vai cobrar o Luciano. Todos nós gostaríamos, a grande maioria de nós gostaria de cobrar o Luciano. E aí, bacana, você não vai jogar mais não? É só isso aí mesmo, você tem que voltar pra ajudar, ser mais rápido com a bola no pé, tentar uma assistência, tentar um drible, tentar um chute, alguma coisa qualquer. Vai fazer nada e o Alan Franco vai cobrar o cara desse aí. Quando o Alan Franco vai cobrar, o que o bonitão do André Silva faz? O que o galã do André Silva faz? O que esse maravilhoso do André Silva faz? Ele vai cobrar o Alan Franco, cara. André Silva,
custou 20 milhões, aparentemente 20 milhões de reais pro São Paulo, a zero de jogo ali. Não tem, comprou e vai diluir isso em salário. Não. É 20 milhões mais o salário. Um jogador que não consegue ser titular do Caleri, quando o Caleri se machuca, o André Silva não convence, e se não bastasse, nós estamos aqui pedindo Rian Francisco para jogar. Um cara que é grátis, que é nosso. A maioria de nós está pedindo Rian Francisco em campo titular. Eu sou um deles. Quero o Rian Francisco titular. Então o André Silva ele serve pra quê mesmo? Se ele não consegue convencer a ponto da gente querer um rapaz da base. Quando o Caleri joga, você quer o André Silva. Quando o André Silva joga, você quer o Caleri. Ontem o Zubeldia não entrou errado com o Caleri contra o Botafogo. Porque no jogo contra o Cruzeiro, que o Caleri estava suspenso por uma imbecilidade contra o Atlético Mineiro, o Caleri ficou suspenso contra o Botafogo. O André Silva jogou no Morumbi contra o Cruzeiro, que é mais fácil que o Botafogo. Era melhor que não tivesse jogado coisa nenhuma, porque foi horroroso. Quando ele entra no segundo tempo, ele é menos mal. Quando ele tem que jogar o jogo inteiro, ele é péssimo. Ele joga bem contra o São Bernardo, né, André Silva? Contra o São Bernardo você vai bem. E eu não vejo essa força de vontade na peitada que você deu ali com o Alan Franco. Alan Franco, vai tomar café, vai tomar caju. Você, falando daquele jeito que você falou com o Alan Franco, eu não vejo você fazendo isso quando o Luciano não te dá um passe ou reclama que você chutou. Quando você chuta uma bola pro gol, o Luciano do lado ele acaba com você e você não faz nada. Quando você fica no banco e você entra no segundo tempo, mesmo você estando melhor do que o Caleri, você não tem a veemência da cobrança. Você não tem essa pegada pra cobrar aí, porque você é um cara acomodado. Você é um carinha acomodado. Pra você tá de boa ficar aí no São Paulo, no banco de reserva do Caleri, vendo o São Paulo nessa draga desgramada que entrou aí, pra você tá bom. Então você é acomodado, aparentemente. Você sabe que você não merecia jogar no lugar do Rian Francisco hoje, mas tá bom, tá confortável pra você. Você é banco do Caleri, que é ídolo pra muitos, e titular do Rian Francisco, que é da base. Você fica aí na sua zoninha de conforto. Não cobra do Luciano, não cobra do Caleri, não pede uma titularidade pro Zubeldia. Cobra nada, apoia tudo, apoia Caleri, apoia Luciano, apoia Zubeldia. E quando o Alan Franco, num grito de socorro, que o torcedor do São Paulo tava clamando por esse grito de socorro, você simplesmente não permite. E não só não permite, como você peita o Alan Franco, que foi cobrar do Luciano indolente, o Luciano letárgico, o Luciano tartaruga, o pregado no chão, tem que ser cobrado mesmo. Então, eu quero que o Luciano vá embora do São Paulo e o André Silva também. Vão juntos aí, podem ir embora juntos. É que agora deu sorte, o Caleri machucou sério. Não dá pra hoje ter Rian Francisco e Caleri no banco, né? Então esse André Silva acaba sendo importante pro time do São Paulo. Mas a atitude de ontem, ela é totalmente nojenta. Ela é horrorosa, ela é ridícula, cara. O que você tinha que se meter que o Alan Franco não pode cobrar do Luciano? Quem é você? Você chegou depois do Alan Franco e chegou depois do Luciano no São Paulo. Você não tem, acho que 5 jogos como titular do São Paulo. Você quer cobrar o quê do Alan Franco? Você quer impedir o Alan Franco de falar por quê? Quem é você, cara? O que você fez no São Paulo? O que você ganhou no São Paulo? Pra você cobrar do Alan Franco? Quem é você? É quem? Na fila do pão no São Paulo. O Luciano é muito mais que você no São Paulo. Sabe? Então se liga, cara. Coloque-se no seu lugar. Você merece ser banco do Rian Francisco. E merece muito. Você quer falar o quê? Fica quieto. Vai xingar o Alan Franco. Tá maluco, cara. Isso aqui é o poste mijando no cachorro. Sabe? É uma inversão de papéis. O cara que cobra melhora num time de futebol, ele tá errado. Né? Na sua concepção, André Silva, o Alan Franco de cobrar melhora, porque é o trabalho do Alan Franco, né? O Alan Franco trabalha no São Paulo. E no trabalho dele tá sendo comprometido. Então, pra ele cobrar melhora no São Paulo, ele cobrou do Luciano que ele viu alguma coisa errada. Que todo mundo vê, todo mundo enxerga a coisa errada que o Luciano tá fazendo. O Alan Franco vai cobrar num grito de socorro, num desespero. Porque ontem a vitória era pra ser nossa, jogamos muito mais que o Botafogo, e você não deixa. Como assim vai cobrar o alecrim dourado do Luciano? Então assim, pra mim, André Silva, essa sua atitude, cara, ela não me desce, sabe? Eu sei que é muito exagerado falar, manda esse cara embora, demissão, mas a sua atitude de ontem, ela é assim horrorosa, cara, ela é grotesca. Ela é inadmissível, eu não tolero. O Zubeldia, ele foi perguntado sobre esse ato aí na coletiva de imprensa. Deixa eu só, antes de falar,
Só uma coisa, quando o Rogério Ceni foi perguntado pela mesma coisa que 2 jogadores dele, o Rogério Ceni era técnico de São Paulo, ele foi perguntado a mesma coisa. Ô Rogério, você viu que 2 jogadores seus brigaram? Aí o Rogério, no campo, acho que quem perguntou foi ano de 2023, foi o Eduardo Afonso, acho que foi isso aí. E aí o Rogério, no campo? Não vi. Não vi. E ele não tinha visto mesmo. Eles entraram no vestiário se estranhando, mas no campo eu não vi, confesso que eu não vi. Aí o Rogério termina, ele fala, só que é legal também eles se cobrarem, né? Melhor assim, porque se perder e for normal, estão perdendo e tá normal, ninguém se cobra, aí é problemático. Agora os caras podem brigar um pouquinho, eles têm que amadurecer mesmo. O São Paulo não tem grana pra comprar Everton Ribeiro e Arrascaeta e colocar aqui. Então o São Paulo tem que formar o seu Everton Ribeiro e Arrascaeta. Então esses caras amadurecem assim. Deixa eles brigarem um pouquinho pra o São Paulo ganhar. Ele fala isso. E são palavras assim geniais. Porque o Zubeldia, ele foi perguntado sobre essa treta aí do Alan Franco com o Luciano, que é o camisa 10 do time. O Alan Franco eu não lembro qual é a camisa, mas é o zagueiro do lugar do Beraldo, é o zagueiro titular do time do São Paulo. E aí o Zubeldia não responde a pergunta do jornalista lá, o Gabriel Sá, né, do jornalista do São Paulo, cobre o São Paulo. Ele é perguntado. Que é uma pergunta que acho que tem que ser feita mesmo. Se esse jornalista aí da coletiva chega e fala assim, ô Zubeldia, você gostou da movimentação do Cédric Soares? Ah, vai pra merda, vai se lascar com essa pergunta. O jornalista foi lá e fez a pergunta corretíssima. A pergunta que tem mesmo que ser feita. E essa treta aí do Alan Franco com o Luciano? Eu ainda iria além na pergunta. Eu ia dizer assim, ó, ô Zubeldia, e essa treta do Alan Franco com o Luciano? Não tá na hora de você afastar o Luciano e colocar ele pra treinar sozinho, lá em Cotia? Sozinho? Porque se chegou no ponto do Alan Franco, o cara de hombridade, um cara decente ter que cobrar o Luciano, não é você que é muito subserviente do Luciano, um patife dele, que tem medo dele, pra ficar escalando ele, não é a hora de você afastar e mandar o André Silva na bagagem? É assim que eu ia perguntar. O jornalista foi até decente, ele perguntou só sobre a treta, de boa. O Zubeldia virou do avesso ali, virou do avesso, parecia uma margarida. Qual que é aquela flor lá que vira do avesso, que abre? O girassol, não lembro qual que é a flor. Parecia do seu Wilson, do Denis Pimentinha. Ele parecia aquela flor, ele abriu, assim, ele floresceu. Pum, uma explosão de cores. E virou... como é que você me pergunta isso? Andando já se viu, teve o jogo. Cara, que coisa... Vai andar de metrô, Zubeldia. Fica no metrô lá, volta pra LDU, pro Lanús. Você não sabe o que é o São Paulo, não, cara. Andar de metrô, que eu digo, ando de metrô também, não é isso não. É que um cara técnico do São Paulo de metrô é ridículo, porque é perigoso, sabe? É um cara que não sabe o que é estar no São Paulo. Ele se arrisca de bobeira, igual um bobaloide. E aí, numa pergunta dessa absolutamente cabível, o cara vira do avesso, a coisa mais constrangedora. E dá dó do Zubeldia. Dá dó no fim do dia. Porque você vê que ele não é safado. Zubeldia não é um cara safado. Não é um cara vagabundo. Ele não é, ele tá querendo ganhar mesmo. Ontem, por exemplo, eu comecei falando bem dele na escalação. Achei que ele tinha mesmo que dar os minutos pro Ferreirinha, todos os minutos. Ajoelhar pro Ferreirinha e pedir a Deus pro Ferreirinha continuar. Colocar o Matheus Alves sim no lugar do Luciano. Achei que o Matheus Alves foi colocado na berlinda, na fogueira. Mas no fim das contas, o Matheus Alves não sendo cobrado, tudo bem, foi até certo. A zaga montadinha ali, tá bem também, tomou 2, mas está bem a zaga. Tem o Colosso, o titã do gol ali, o Rafael, que muita gente que fala mal dele, olha aí. O cara é um titã no gol, hein, meu? Gigantesco, maravilhoso, salvando o São Paulo todo o jogo. E aí o cara chega e escalou certo. Na hora da coletiva, essa balbúrdia, essa coisa de time de Lanús aí, sabe? É isso que vai desanimando. Então eu gostaria, sinceramente, que o Zubeldia ele tem que ser demitido, mas não é por causa de ontem. É por causa de um ano. É um ano sem demonstrar grandeza no São Paulo. E o André Silva e o Luciano, eles iam pagar caro essa conta aí, se eu sou o Júlio Casares, viu? Eles iriam pagar caro essa conta. E não é porque eles foram pra cima do Alan Franco, não. É por tudo. Porque o Alan Franco, realmente, o Luciano não fez nada pra ele. O Luciano fica quietinho, conversa de boa. Eu vi a tradução da conversa lá. A narração, né? O cara fazendo a tradução ali. E o Luciano não fez nada mesmo. Ele conversa de jogo, fala, não fiz isso, parceiro, não era eu, irmão. Eu fiz, eu voltei e tal. O Luciano não faz de boa também, não fez nada de errado. Só que a verdade é que o Alan Franco tá querendo ganhar. O André Silva quer manter como está e o Luciano tá escondidinho por trás de um cargo, que é uma camisa 10, um título de meia e um título de que um dia foi artilheiro de São Paulo.
Então é isso. Pra mim, 3 caras assim, André Silva, Luciane e Zubeldia, inadmissível o comportamento deles ao longo de um ano. É isso. Não é por ontem, é ao longo de um ano. Meus amigos, tá acontecendo uma coisa engraçada aí. E quando eu digo engraçada, é tipo assim, é rir pra não chorar. Sabe aquela coisa? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior ainda. Vamos aos... Eu vou te falar o que tá engraçado. Tomando um cafezão pra molhar as palavras aqui. Você sabe que o Renato Gaúcho assumiu o Fluminense e de 4 jogos ele ganhou 4, né? Fluminense comando o Menezes rebaixado, morto, igual nós aí. Aí o Renato Gaúcho assumiu, ganhou 4 de 4. Aí o Renato Gaúcho, praiano, que é praia, não serve, deixa o Zubeldia trabalhar, um cara que luta por nós aqui. O Renato Gaúcho assumiu e de 4 ganhou 4, tá? É isso. Não precisa nem entrar no detalhe, né? Vou explicar alguma coisa, não precisa mais, né? O cara joga 4 jogos, ganhou 4. Tá bom assim? Esse é o Renato Gaúcho, esse é o retrospecto no Fluminense. Ontem ganhou do Corinthians aqui, na casa do Corinthians, aqui em São Paulo. E aí o técnico Ramon Dias, ele capenga no cargo lá. Ele também tava lançando e deve ser demitido hoje. O Corinthians tem o grande sonho, desde aquela outra vez que o São Paulo contratou o Dorival, em 2023, o Corinthians quer o Dorival. Então o Corinthians agora com uma bagagem de Depay, ele vai levar uma proposta. Nessa mala, imagina uma mala com uma proposta. Vai ter Depay, Yuri Alberto, Garro, vai ter aquele lá, como é que chama aquele do meio campo? Joga pra caramba lá, aquele moleque lá, nossa. Aquele lá, joga demais, daqui a pouco eu lembro o nome dele, esqueci o nome dele agora. Um gringo também que tá jogando o fino da bola. Ele tem o cabelo, o dreadzinho lá, parece o Falcão, como é que ele chama esse cara? Joga muito. Esqueci o nome dele agora, deu branco. Mas vocês sabem o que eu tô falando. É titularzaço, aquele segundo volante do Corinthians. Tá jogando o fino da bola. E aí, tem aquele lá, o Bidon lá também, né? Que é um lateral esquerdo lá, que tá jogando bem também. Quando os caras chegarem pro Corinthians, pro Dorival, eles vão falar, bacana, vem cá. Você vai ganhar, tipo assim, mais que o São Paulo vai pagar, né? Vão oferecer uns 2 milhões por mês pra ele. Vão falar pra ele que ele tem o time no campo e ainda vai ter elenco e vai poder contratar e tal. Tem aquele o Thales Magno no banco, o Coronado, o Romero, ele tem time. Né? Então, quando oferecerem isso pro Dorival, o Dorival ele pode aceitar, até porque ele vai ganhar mais do que o São Paulo, no São Paulo. E o São Paulo, ele tem o Zubeldia meio garantido até o jogo de domingo contra o Santos. Aí você já pode imaginar o cenário, o Zubeldia ganha do Santos no Morumbi, o que eu acho que vai acontecer. O Santos está sem Neymar, o Santos não está bem. Você marca o Tiquinho Guilherme, mas ele não sobra muito pro Santos. E aí o Santos ele não é favorito para ganhar do São Paulo no Morumbi. Se o São Paulo ganha do Santos, como é que você demite o Zubeldia? Segurando até o Santos. Aí o cara ganha. Aí ele fica. Aí do nada o Dorival vai pro Corinthians. E aí o São Paulo na próxima derrota vai lá e demite o Zubeldia. Não é o cenário perfeito? Aí o Belmonte realiza os sonhos da vida dele aí, que deve ser um Pesolano, um Pedro Caixinha, caras que fracassaram em todos os lugares. Sabe assim, o fracassado do Santos, do Red Bull, você traz aquele fracasso. E ainda vai perguntar com empáfia, por que não o Pedro Caixinha? Por que não o Pedro Caixinha? Sabe, porque não quer título. Não quer ganhar. E o Dorival vai acabar indo pro Corinthians. E aí, eu quero ver os caras que ficaram, não, Dorival não quero, torcendo pro Pedro Caixinha. Os caras que não querem o Dorival já torcem pro Zubeldia. Pensa nisso aí. Depois você vai torcer pro Pedro Caixinha, pro Pesolano da vida. Você se prepare. Nós estamos indo pro buraco. Fique atento aos fatos que vai acabar que o Corinthians vai levar o Dorival e pra nós vai sobrar o Caixinha e é o que o São Paulo vai trazer. Espere que o mundo vai dar essa volta aí. Eu não quero isso, mas é o que está pra acontecer. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou não do São Paulo, mas do que eu falei por aqui, chega desse like aí, né? Pra mim, pra nós aqui, pra essa luta nossa. E se inscreva também aqui no canal, beleza? Então, um abraço. Até a próxima. Valeu!